Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você. E vem comigo! Origem. Brown, Pons, Tiger. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. Seja bem-vindo ao Origem e no episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre esperança. Um tema aí diferente, geralmente as questões referentes à escola são problemas ou coisas negativas, mas nem sempre é assim. Ainda bem, porque senão quem iria querer trabalhar na educação, não é verdade? Se é sua primeira vez aqui, gostaria de lembrar que quando a gente ouve um podcast, ele é apenas um arquivo de áudio, então você não está me vendo, mas o importante é a mensagem que você vai levar deste podcast. Bom, esse Origem ele é dividido em 3 partes. A gente vai falar sobre o Cultivando Motivação, sobre Pais Também Aprendem e sobre um reforço que deu muito certo na minha vida, que seja talvez uma inspiração aí para pessoas que têm dificuldade com as dificuldades de aprendizagem das crianças. Começando ao Origem 1, a gente vai falar sobre a motivação. Bem, como eu disse, nem tudo é problema dentro da educação. Embora a gente tenha aí uma carga negativa muito intensa, há algumas vezes que a gente faz ações que saem do comum e essas ações ajudam a enxergar a esperança na educação. Não sei se vocês já refletiram sobre isso, mas esperança é uma coisa que move as pessoas. É uma coisa extremamente forte e quando você tem esperança, você consegue estimular as pessoas. Então, eu achei importante, nesse momento que estamos vivendo, de trazer um pouquinho de esperança aí na vida de vocês, dizendo que sempre tem uma luz no fim do túnel. Algumas atividades que eu fiz na escola, algumas experiências, né, porque chegam a ser experiências mesmo, foram bem surreais, de tão boas. E eram anos, assim, chão de escola. Vamos falar primeiro de uma que diz respeito à motivação. Na verdade, eu comecei com uma que ela é de aula extra, então é da época que eu dava aula de idiomas, né, de inglês, no caso, aí, no Colégio Objetivo. E eu trabalhava ali, eu já trabalhei no Objetivo do infantil até o cursinho. E na coordenação, né? Quem me acompanha sabe que eu fui aí coordenadora da rede aqui do ABC na parte de idiomas. E naquela época, o que acontecia? A gente, não só naquela época, né, gente? Até hoje, a gente tem aí uma certa discriminação com algumas matérias na escola. Por que eu digo discriminação? Porque, na verdade, você dá uma aula que as pessoas não dão a importância que talvez ela deveria ter. Não estou falando, por exemplo, que matemática é menos importante que inglês, ou vice-versa. Eu acho que tem que ter aí um equilíbrio, sim. Mas o que falta, o que eu achava que faltava era respeito de opinião em relação ao que eu pensava. Não é porque eu estava numa coordenação de inglês ou que eu estava dando aula de inglês que minha aula era menos importante do ponto de vista de aprendizagem. Ela só tinha uma carga horária menor. Porém, as pessoas geralmente que dão aula de educação física, de arte, de inglês, elas não são escutadas geralmente na escola. Dito isso, o que acontecia? Eu dava aula de inglês, minha dificuldade maior era na educação infantil em primeiros anos do fundamental, e daí assistindo um filme que eu nem lembro para dizer para vocês qual que era, porque eu dei aula lá pro ano 2000, né, no Colégio Objetivo, nessa faixa etária, eu vi uma questão ali de méritos e deméritos. Na verdade, eu nunca gostei muito dessa questão de aluno foca, né? Que ele trabalha ali, ele aprende por causa de um objetivo físico, talvez ganhar um adesivo, alguma coisa assim. Eu acho que ele tem que ver a graça da educação. Só que nem sempre isso acontece, especialmente em aula extra. Então, de repente, eu tinha ali alguns problemas em relação a atenção da criança mesmo na aula, a dedicação, porque elas acabam se dedicando mais a outras coisas do que ao próprio inglês, ou a própria arte, ou a própria educação física, no caso. Então, o que eu fiz? Eu criei um sistema de méritos e deméritos, que foi uma coisa que me marcou demais, e com certeza os alunos também, porque depois eu me encontrei com alunos dessa época e eles ainda lembravam disso.
era uma cadernetinha só da aula de inglês. Então, de um lado tinha os méritos e de outro tinha os deméritos. E daí tinha espaços para colocar, eu não me lembro se era um adesivinho ou se era uma assinatura, era alguma coisa assim que eu colocava quando a criança atingia alguns objetivos. Só que esses objetivos, eles também vinham na questão dessa cadernetinha. Então, você ganha, tinha regras, né? Você ganha méritos quando você consegue acertar tudo sem nenhum erro. Daí eu colocava várias coisas, né? Você participa da aula oralmente. Então, tinha aquela pessoa que não tinha força de vontade. Com isso, essa criança ela começava a ter. E daí eu determinava quando, nesse caso aí da força de vontade, quando ela estava merecendo por causa da participação dela. Porque também não podia ser uma coisa muito fácil de ganhar. Eles entendiam bem isso. E o demérito era quando você não respondia, não terminava uma lição. Então, eu criei ali um sistema de recompensa e punição. É quase como aquela questão do behaviorismo, só que de uma forma encarada diferentemente. E os pais gostavam muito também, porque as crianças se sentiam mais motivadas nas aulas de inglês. Então, a gente tem aí uma questão de incentivo à aprendizagem. Então, no final, mesmo eu não gostando muito da questão do aluno foca, né, que é aquele que faz para receber o prêmio ali era receber o reconhecimento do esforço. Então, depois de tantos méritos, a criança acabava até ganhando ali alguma coisinha. Às vezes era um lápis diferente, um apontador diferente, que eu até chegava a comprar, né, dependendo ali para motivar a sala a se esforçar também em relação a si mesmo, né, gente? Porque você terminar uma lição é uma obrigação do aluno, mas se você tem um incentivo que aquilo é reconhecido, não é uma coisa que passa batido, porque quem vai querer fazer uma lição completa se a professora nem corrige? Ou quem vai querer completar a lição se não é cobrado, né? Então, o jeito que isso é cobrado talvez seja um pouco equivocado na escola, e eu percebi isso muito bem nos méritos e deméritos. Deu muito mais certo eu oferecer uma recompensa de um mérito para quem termina uma lição sem erros, do que eu ficar cobrando essa criança de terminar a lição ou de ficar corrigindo a lição. Os resultados eram muito maiores, tinha criança que chegou até a pesquisar para poder fazer a lição. Então, foi uma recompensa bastante grande que eu tive aí, cultivando motivação em relação a méritos e deméritos. Origem, com Janaína Espolidório. No Origem 2, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre os pais também aprendem. Essa é uma experiência que eu vivo contando em live, às vezes ela aparece em algum vídeo, porque é uma coisa que me marcou profundamente. No ano em que eu estive em primeira série dentro da Escola de Educação Infantil, que foi uma experiência maravilhosa aqui da minha prefeitura, mas que infelizmente eles retiraram, não entendi o motivo. Talvez em outras escolas as pessoas não tivessem o resultado que eles esperassem, mas na minha eu tive resultados até superiores do que quando eu estava no ensino fundamental no prédio, né? Porque a educação infantil tem alguns espaços que eles são muito bons para você dar aula de primeiro ano, né? A questão do parque, o espaço ali de pátio é diferente, então ele dá outras possibilidades para exploração corporal, que é um pré-requisito aí da alfabetização. Mas voltando ao assunto, o que aconteceu nesse caso, né? Ao lado da escola municipal tinha uma estadual, que na época tinha ainda primeiro ao quarto ano, porque faz bastante tempo, então o Fundamental 1 ia até quarto ano. E os pais que ficaram com os filhos na escola de EMEI, que eram as crianças mais jovens, que faziam aniversário mais tardiamente naquele ano, eles não aceitavam bem a questão de ter um primeiro ano na EMEI, na educação infantil. Então eu enfrentei assim uma rebelião dos pais praticamente, porque eles não aceitavam essa questão, eles não entendiam, eles achavam que eu estava ensinando menos porque o prédio físico era diferente. Eles achavam que os filhos deles tinham que crescer já para a escola ali estadual, tendo um ambiente diferenciado de aprendizagem e que lá no infantil eles não iam aprender coisas de primeira série. Resumindo, o que eu resolvi fazer? Era um ano de Copa e eu sugeri aos pais, na segunda reunião, na verdade, depois do primeiro bimestre, depois de muito
debater ali com o pai que não era daquele jeito, que a criança não precisava fazer exercícios daquela forma, porque na escola estadual eles ensinavam de uma forma mecânica e eu queria que a criança pensasse, então era diferente. Não adiantava eu explicar isso para o pai. E daí eu percebi que não adiantava porque o pai não sentia isso na pele. E a questão era como eu fazer um pai que não vivenciou aquilo, aquele tipo de aprendizagem, compreender como ajudar o filho em casa e como me aceitar como professora. Então foi um desafio bastante grande. Eu conversei com a minha diretora e ela permitiu fazer uma experiência com os pais, porque ela, lógico, também tinha alguns problemas aí de reclamação. Não por causa da minha competência, mas por esse bloqueio que os pais tinham, essa resistência em aceitar a criança ali, né? Então ela permitiu que uma vez por semana eu podia trazer um grupo de pais durante 1 hora ou 1 hora e meia de aula para poder ter experiências com as crianças. Então a gente determinou, né, que era o primeiro horário, porque era um horário antes dos pais entrarem no trabalho, então era um horário bacana. A missão deles era eles prepararem uma atividade para as crianças, não necessariamente pedagógica, de início. Como era ano de Copa, o que aconteceu? Algumas atividades eu dei para os pais, porque eu queria orientá-los em como orientar as crianças em casa. Eram pais problemáticos que estavam indo. Então, eles podiam montar uma atividade da Copa, escolhendo um país. Então, a gente tinha o pai que bolava a atividade do Japão, o pai que bolava a atividade da Itália ou do Brasil. Eles montavam uma atividade lúdica para fazer com a criança e depois eles podiam também dar a atividade que eu tinha preparado, que era uma folhinha baseada naquele país. Uma folhinha com um texto bem pequeno, bem resumido, com uma atividade seguida. O que eu fiz? Eu dividi em pequenas turmas, né? Ali, por exemplo, tinha 5 pais, cada pai ficava com 3 ou 4 crianças, ou 5, dependendo, eu não lembro exatamente. E esses pais, eles faziam atividade com aquele grupo. Quando chegava na hora da folhinha, era o meu momento de entrar. Porque primeiro, qual era a intenção? O pai se familiarizar com a equipe que ele tinha. Então, ele ia fazer aquela atividade lúdica que ele preparou para que a equipe tivesse assim um vínculo com ele e ele com a equipe dele. Quando chegava a hora da atividade de papel, ficava mais interessante ainda. Porque na atividade de papel, o pai tinha que usar, e lógico que eu enviava antes para esse pai, né? Tem toda uma técnica que daí eu posso contar isso inúmeras vezes em vários lugares, vocês podem ir juntando ali essa questão, mas eu dava para o pai essa atividade 1 semana antes, ele tinha o tempo para ler, para ver como que ele ia fazer, mas quando ele estava com a criança em sala, ele percebia que aquelas crianças, elas tinham determinadas dificuldades. E eu fiz questão de deixar o pai com o filho na mesma equipe, para ele criar um vínculo maior na questão de orientar na tarefa. Então, aquela dificuldade que o pai tinha para as crianças fazerem é quando entrava a minha pessoa, era a intervenção pedagógica. Eu ia no grupo, observava como o pai estava fazendo e dava direcionamentos para ele aplicar a atividade, ali na hora. Na próxima semana, esse pai estava um pouquinho mais formado para o olhar. E daí, aos poucos, eles começaram a se tornar meus defensores na escola. Então, eles não queriam nem que as crianças saíssem, gente, no final do ano da EMEI, mas eles tinham que ir lá para a escola de 2º ano. E quando eu saía da escola, como era uma do lado da outra, tinha pai que me parava dizendo que ele tinha saudade do tempo que a criança estava comigo. Esses pais, eles começaram a replicar para os outros pais que não era como eles estavam pensando, que realmente eu estava ensinando de um jeito diferente e que se eles se abrissem a novas experiências, eles iam perceber que era um jeito que tinha muito mais qualidade do que aprender mecanicamente. E daí, lógico, enquanto eu explicava ali para o pai na hora o que ele tinha que fazer com a criança naquele grupinho e como que ele fazia, por exemplo, para a criança fazer uma interpretação de texto localizando a palavra no texto, esse tipo de intervenção é uma coisa extremamente preciosa para o pai, porque ele não tem essa noção. Ele tem uma visão geral da criança. Então, para ele, procurar no texto é de um jeito, para a criança é de outro. Ele não enxergava esse tipo de informação ali na convivência de ensino-aprendizagem pai-criança e nem comigo fazendo na escola. Enxergar o que deveria ser feito
e como essa criança estava aprendendo me poupou vários esforços ali naquele ano. E isso foi repetido 2 anos seguidos também. Nos anos posteriores a essa experiência, eu também fiz. Uma foi de poesia, então eu peguei pequenas poesias, como O Porquinho da Índia, né, do Manuel Bandeira, poesias assim bem pequenas mesmo. E os pais, eles tinham um maior direcionamento, porque daí eu já estava calejada, né, do ano anterior. Então, os pais, eles recebiam ali até, na própria reunião de pais que eu angariava esses pais para fazer a experiência, eu me reunia com eles uns 15, 20 minutinhos, dava atividade já para eles, que já estava pronta nesse inteirinho aí, né, nesse processo que eu tinha passado já de aprendizagem do ano anterior com os pais. E nessa segunda turma, que era de poesia, esses pais, eles recebiam orientação, olha, você pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso. Então, eles chegavam mais preparados ainda do que a turma anterior para poder trabalhar, para poder intervir com as crianças. E eles super amavam, porque eles passavam a participar dessa aprendizagem dos filhos. Então, é uma situação aí que ela trabalha com a questão de ansiedade e expectativa, porque nem sempre o que o pai acha que vai acontecer na escola acontece. É aquela diferença que eu sempre falo nas lives de real e ideal. Então, a gente tem a idealização do pai do que seria a aula, mas não é aquilo que acontece. Então, quando o pai está dentro da aula, nem que seja 1 hora, um grupinho de 4 ou 5 pais trabalhando isoladamente com grupos, ele percebe que aquilo que ele achava que era aula não é. E ele começa a trabalhar com a expectativa real da aula. E aí está a diferença de você ser bem aceito, da comunidade aceitar você, dos pais começarem a colaborar com o seu tipo de ensino, aprendizagem. Eu acho que é uma experiência super válida aí para a gente começar a pensar, ainda mais depois da pandemia, né, gente? Que a gente teve que estreitar os laços com os pais, senão as crianças não... a escola que não estreitou esse laço com os pais, as crianças tiveram maior dificuldade de aprendizagem. Então, vale aí a dica dos pais também aprendem. Origem, com Janaína Espolidório. Gente, no Origem 3 eu vou contar uma segunda experiência na prefeitura, mas dessa vez com turmas de primeiro ano, mas que pode ser feito com turmas de qualquer série. Por que primeiro ano? Logicamente porque naquele ano eu estava com o primeiro ano, era começo de ano, ainda primeiro bimestre, e eu sugeri para as minhas colegas, que eram muito simpáticas, né? Eram boas colegas de trabalho, assim, dificilmente a gente consegue colegas super boas, assim, sendo todas, né? Nós éramos em 3 primeiros anos, todos de manhã. E as outras 2 professoras, elas decidiram colaborar com a minha ideia. O que a gente ia fazer? Toda segunda-feira, durante as 2 primeiras aulas, que é antes do recreio, a gente dividiria essas aulas em períodos menores, né? Então, a gente tem ali aulas menores, cápsulas menores de aprendizagem. E cada uma de nós iria dar uma coisa diferente que as crianças não costumam fazer naquele horário. Então, eu cuidava da inicialização musical, porque eu tenho uma formação em música, né? Não para dar uma aula num conservatório, mas sim para uma inicialização musical ela é suficiente. A minha colega de uma determinada classe iria trabalhar com origami e a terceira colega trabalharia com oficina de alfabetização, com jogos de alfabetização. Então, o que a gente fez? As crianças ficavam cada qual na sua turma. Então, o primeiro A ficava na sala do primeiro A. O primeiro B ficava na sala do primeiro B. E o primeiro C na sala do primeiro C. Só que nós, professores, mudávamos de sala. Então, eu começava a dar inicialização musical na primeira A. Quando acabava o horário da minha atividade, eu ia para a primeira B. E quando acabava o horário dessa atividade na primeira B, eu ia na primeira C. O que aconteceu com isso? Qual que era a nossa intenção? Inicialização musical, porque é comprovado cientificamente que a música ela tem relação, o mesmo tipo de aprendizagem que a gente tem ali de maturidade para alfabetização, a gente tem para a música. Então, a música ela vai colaborar tanto com esta parte, quanto com a parte de matemática, porque a gente tem ali uma questão de ritmo, de tonalidade, né? Então, você tem aquela questão de seriação do Piaget aí dentro da música. Tem também a questão de ordenação, qual nota vem antes, qual nota vem depois. Eu trabalhava notas musicais com as crianças,
trabalhava a questão de breve, semibreve, que são os nomes das notas, mas tudo isso de uma forma lúdica. Inclusive com cantigas também, porque daí eu associava a alfabetização. Então, eu dava um pedacinho de uma cantiga e daí a gente fazia experiências vocais com aquele pedacinho de cantiga. Então, vamos experimentar fazer essa cantiga imitando um passarinho. Vamos experimentar cantar a cantiga falando só a sílaba lá. Então, lá, 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 lá. Então, lá, 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 lá. E daí você trabalhava, você não, né? Eu trabalhava com as crianças várias roupagens diferentes para aquela cantiga que seria trabalhada na oficina de alfabetização com a minha outra colega. Então, eu preparava a turma e vice-versa, né? Porque a da oficina de alfabetização poderia trabalhar também em prol do meu tema. Os temas eram interligados, então aí no caso, eu cantei mais ou menos para vocês o Marcha Soldado. Seria, só para dar um exemplo para vocês mais claro, a minha turma trabalharia com Marcha Soldado, então eu trabalharia essa questão da roupagem da música, faria um dedilhado ali de teclado, alguma coisa, levaria um instrumento. Cada aula era um instrumento diferente nesse caso, que eles exploravam, mas nesse caso do Marcha Soldado era o teclado, que eu lembro bem. E a professora do origami faria o chapeuzinho do soldado com as crianças. Então, na musical, a gente tem ali a questão de matemática e maturidade, né, cerebral para determinadas tarefas. Em origami, a gente tem uma questão ali de espacialidade, a gente tem uma questão de coordenação motora fina. Vocês sabem, quem já deu origami em primeira série sabe como é difícil. Você tem que ir de criança em criança. Mas quando você dá origami regularmente, como a gente fazia, as crianças melhoram consideravelmente a organização de caderno, por exemplo, uma coisa reflete na outra. E a gente tinha ali a terceira professora, que era de oficina de alfabetização, que ela fazia o fechamento, ou a introdução, ou o medial com o tema. Mas as crianças ficavam ali as 2 aulas envolvidas nesse tema, por perfis de professores diferentes, o que é importante, e trazendo também aspectos diferentes dentro daquela música. Então, como que isso contribui? Quando você tem um conselho de classe, eu sei o que o aluno da minha colega faz. Então, eu posso opinar com sugestões que eu percebi enquanto eu estava lá. É um segundo ou terceiro olhar para a mesma criança. Por que é importante ter um segundo ou terceiro olhar? Porque, às vezes, o seu parâmetro de alfabetização não é o mesmo que o da sua colega. E daí ela fala uma coisa que te faz pensar que talvez se você fizesse diferente determinada atividade, você alcançasse. Então você fala, mas eu notei que o aluno tal, ele não consegue fazer tal coisa. E daí, de repente, você nem dava aquela atividade para a turma, por isso que você não tinha notado. Nessa diversificação de atividades que a gente dava, era super possível notar que realmente algumas crianças apresentavam resultados diferentes com atividades diferentes. E daí isso impactava também no resultado deles em sala de aula. Então eu chamei aqui de reforço que dá certo essa parte do episódio, porque o que a gente fez? Antes da criança precisar de um reforço, porque todos que estão ali na sala de alfabetização sabem que hora ou outra essa criança vai ter problema, uma ou outra, né, da turma, antes desse reforço ser necessário, a gente já estava fazendo. Lógico que com permissão ali da diretora. Nesse caso aí, para vocês terem uma ideia da qualidade do serviço que a gente entregava na prefeitura ali, neste caso dessa experiência, nós tivemos uma criança, uma menininha da turma da minha colega, que a mãe levou ela na escola doente que eu digo, ela não estava muito bem, era uma reação alérgica que ela teve, não impedia ela de estar ali na escola, mas ela estava um pouco sonolenta por causa da medicação. A menina chorou em casa, que ela não queria ficar em casa porque era o dia da troca de professores. A mãe levou na escola, esperou dar os 2 horários e levou a menina de volta para casa, né? Mesmo ela não tendo o desempenho que ela teria normalmente, por causa da medicação que era forte, né? E dava um pouco de sonolência, ela fez questão de participar da experiência porque ela não podia perder o dia da troca de professores, que era uma coisa prazerosa para ela. Nesse ano, a gente tinha uma partezinha negativa que eu preciso colocar aqui,
que a gente tinha uma coordenadora que não curtia muito a gente, sabe? Sabe que tem aquele coordenador que gosta de coisa diferente e aquele que não gosta, principalmente quando ele não entende o que você está fazendo e não pergunta. Então, infelizmente, a gente teve neste ano, graças a Deus, meu único ano com essa pessoa, uma coordenadora que não colaborou, diferentemente daquela coordenadora do segundo caso, que era a coordenadora ali do caso dos pais, né? A Isabel era uma coordenadora maravilhosa que eu tive na EMEI e que super colaborou. Inclusive, eles falaram dessa experiência na Secretaria de Educação, virou case ali num evento que a gente teve. E ela super me orientou, super colaborou, fez o que podia para me ajudar. Essa outra que eu não vou falar o nome, né? Porque a gente não quer lembrar nome de coisa ruim. Vocês já devem ter umas coisas ruins nas suas vidas, né, também de escola, então não vamos falar sobre isso. Mas essa experiência durou aí um mês e meio, mais ou menos, um pouquinho mais, chegou quase 2 meses, porque a coordenadora nem entendia e nem queria entender, porque isso criava ali uma movimentação com os pais, né, de um ponto positivo, mas que ela enxergava como algo negativo, porque ela não estava vendo essa parte que as crianças estavam sim avançando na alfabetização. Então ela tinha um bloqueio no modo como você deve dar aula daquele jeito, por que você está fazendo assim? Então a gente teve ali ela até participou de uma aula, mas ela não entendeu muito bem, viu, gente? Ela era um pouquinho limitada nessa questão, porque ela tinha muito enraizado aí uma questão operacional. Era difícil tirar isso dela. Então, a gente infelizmente teve que parar com a experiência, mas nós tivemos um super resultado aí que eu nunca tive na minha vida em relação à animação dos alunos em sala de aula, né? Nem com outras coisas que eu fiz, nunca foi tão bom quanto esse ano aí, que foi o meu último ano na prefeitura também. Daí começou a degringolar, né? A coordenadora não ajudava em nada, só colocava pedra no sapato. Eu já estava bem cansada e daí eu fui parti para outra, digamos assim. Falei, está no momento de eu exonerar, porque se não enxerga isso, imagina o resto, né? Bom, espero que vocês tenham gostado aí das experiências, são experiências diferentes que eu tive, tenho muitas outras para poder falar para vocês, e daí eu conto no Empório Expolidório como que vocês podem ter acesso a elas. E bom restinho aí de podcast para vocês com a graça da Trácia e o Empório Expolidório. A graça da traça. Quando nos sentimos motivados para realizar algo, seja no âmbito pessoal, profissional ou acadêmico, os desafios encontrados no percurso não acabam com a vontade de seguir em frente. As oportunidades aproveitadas da melhor forma possível e o desejo de alcançar o seu objetivo não para de crescer. A graça da traça. Os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois devem ser responsáveis por legitimar ou rechaçar tudo o que eles aprendem. Sendo assim, durante o período escolar, é importante que a escola faça um vínculo com os pais, de modo que haja empatia tanto no ensino quanto na aprendizagem por ambas as partes que estão trabalhando para a criança. A graça da traça. É importante pensarmos que o reforço, por meio da recompensa, não é uma simples recompensa. O reforço, segundo Skinner, pode ser qualquer evento que aumenta a frequência de uma reação precedente. Um reforço pode ser uma recompensa tangível, pode ser um elogio ou uma atenção, ou pode ser um tipo de atividade feito depois da atividade principal. Empório Expolidório. Gente, no Empório de hoje eu vou divulgar o livro Aula ou Segredos, que ele vai trazer ali várias experiências como essas que eu contei para vocês, mas na verdade diferente dessas, porque essas não estão lá. São em torno de 10 experiências, são 10 segredos que eu conto para vocês sobre experiências que eu tive em sala de aula e que deram certo e são replicáveis em qualquer modelo de aula. Então, não importa se você está na particular ou na privada,
As experiências que eu conto lá no meu livro Aula aos Segredos, elas são aplicáveis na sua sala de aula, sim. Lógico que você não vai aplicar tudo ao mesmo tempo, mas você vai observar a sua sala de aula para ver qual é o melhor modelo ali de intervenção, de estratégia pedagógica que você pode aplicar para ter melhores resultados em sala de aula. O link do Aula aos Segredos vai estar aqui embaixo no YouTube, né? No caso, vai estar embaixo do vídeo, no resumo, mas você pode acessar o www.janainespolidorio.com.br e digitar lá na busca do site Aula aos Segredos que você já encontra o livro. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio de hoje. Muita esperança para a aula de vocês também, para suas práticas docentes, para suas coordenações, direções, clínica que seja. Se você tiver uma experiência bem bacana para contar, ou se você leu o livro Aula aos Segredos e quer contar o que você achou dele, use os comentários, coloque sua opinião para participar aqui do nosso canal de forma mais ativa, para a gente criar um vínculo um pouco maior e nós podermos nos comunicar para melhorar ainda mais os serviços do Janaínes Polidório e sua prática docente. Até o próximo episódio do podcast Origem. Origem. Brown. Pons. Tiger. Proelpsis. Origin. Ien. Origem, com Janaínes Polidório.